Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo deste canal é promover um estudo sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que já está inscrito, você que já faz parte da nossa comunidade, você que já nos acompanha. Queremos também deixar um convite todo especial para você que está chegando agora. Inscreva-se no nosso canal, dê um voto de confiança para o nosso trabalho. Nós queremos cada vez mais produzir material mais qualificado para ajudar no propósito de levar a Palavra de Deus, de ensinar a Palavra de Deus, de trabalhar no reino de Deus, e assim nós juntos com certeza estaremos tendo muito proveito nos estudos que estamos realizando aqui neste canal. Cada semana nós trazemos um comentário de lições bíblicas, o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, a sua participação, a sua inscrição é muito importante, muito valiosa para nós. Deixe também o seu like, deixe também o seu joinha, o seu gostei. Por favor, comente também. Comente, comentários curtos ou comentários longos, enfim. O importante é que você use este espaço para comentar, para ajudar-nos, para dar o feedback do nosso trabalho. Isso faz toda a diferença, que isso também é muito importante para nós. Então, bem-vindos, vamos juntos então para mais uma jornada de estudos da Palavra de Deus. Nós vamos comentar neste vídeo a lição número 2 do terceiro trimestre de 2020. Lembrando que a nossa revista desse trimestre, do terceiro trimestre, ela fala sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista do trimestre é o saudoso pastor Eurico Bergsten, e ele já descansa no Senhor, não está mais conosco, mas deixou um material extremamente relevante e nós hoje estamos ainda debruçados sobre a sua obra. Ele foi autor da Teologia Sistemática, que leva o seu nome, editado pela CPAD, e também pela CPAD ele tem cerca de 35 comentários. É o autor que mais publicou comentários pela CPAD. A lição de hoje é a lição número 2, Despertamento Espiritual, um milagre. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe dividida em duas partes. Ela se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 7, e a segunda parte no livro de Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Interessante que a nossa lição, as nossas lições do trimestre, elas não estão seguindo uma ordem cronológica, elas não estão seguindo uma ordem lógica, elas não estão seguindo uma linha do tempo. Nós, por exemplo, na lição de hoje, estamos com o povo de Israel ali no cativeiro da Babilônia. Daqui a pouquinho nós já temos a figura de Esdras e Neemias, nós já temos a reconstrução do altar, mas entre esses eventos nós tivemos todo um desenrolar de acontecimentos, e a lição não está nos colocando, cronologicamente a par desses acontecimentos. Eu creio que fazendo uma linha de tempo seria bem mais fácil para o entendimento, seria bem mais fácil para a aprendizagem, para a assimilação do conteúdo. Mas isto aí, é claro, é uma opinião toda pessoal a respeito do assunto. O tema então de hoje é despertamento. Vamos linkar despertamento com avivamento. Vamos falar também sobre isso. Vamos também falar um pouquinho sobre o povo no cativeiro ali na Babilônia, resgatando um pouquinho que nós já falamos nas aulas anteriores. O povo esteve ali na Babilônia por 70 anos, o povo de Judá foi levado cativo. Jeremias, o último profeta de Judá, havia profetizado que o povo, caso não se arrependesse, caso não voltasse atrás nas suas obras, nos seus maus intentos, nos seus pecados, o povo seria levado para o cativeiro. Deus avisando o seu povo, precavindo o seu povo, mostrando o que poderia acontecer caso o povo não voltasse atrás. Realmente, o povo não voltou atrás, o povo continuou nos seus pecados, o povo continuou com as costas voltadas para Deus, o povo continuou adorando ídolos, o povo continuou não obedecendo o ano sabático, que era aquele ano em que 6 anos a terra deveria ser plantada, cultivada, e no 7º ano a terra deveria descansar. E a terra nunca descansou, o povo continuou mesmo no 7º ano cultivando, plantando. O povo volta as costas para Deus, o povo volta as costas para a lei de Deus, o povo não atende aos profetas, muito antes, pelo contrário. O povo muitas vezes ridiculariza os profetas. E os próprios líderes, os reis também, eles não estavam
dispostos a ouvir a palavra profética, muitas vezes eles eram confrontados por esta palavra, muitas vezes eles eram colocados contra a parede pela palavra, mas infelizmente adotaram posições que desagradaram a Deus, e Deus então leva o povo cativo para a Babilônia. Deus já havia dito para Jeremias quem levaria o povo cativo para a Babilônia, Nabucodonosor. Deus já havia dito para Jeremias quanto o povo ficaria preso em Babilônia, 70 anos. Então o povo estava absolutamente ciente do que iria acontecer caso ele não voltasse atrás nos seus intentos. Não voltou, continuou pecando, o povo foi castigado e foi para o exílio babilônico. Nós já falamos na aula anterior como foi a conquista de Judá, como Babilônia conquistou, como Babilônia chegou até Judá, como Babilônia cercou Judá, como Babilônia capturou o povo de Judá, não é? As 3 grandes invasões. Então, se você quer assistir, vá lá para a lição número 1. No final do vídeo nós vamos deixar um cardzinho ali para você acompanhar a lição número 1, em que você vai ter esse panorama antes do povo ser levado para o exílio. Vamos conhecer agora os tópicos e subtópicos que a nossa lição de hoje está nos trazendo. Primeiro tópico, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Este tópico não tem subtópicos. Segundo tópico, as finalidades do despertamento. Primeiro subtópico, a restauração nacional de Israel. Segundo subtópico, a restauração espiritual de Israel. Segundo tópico, Deus cumpre as suas promessas. Primeiro subtópico, a fidelidade de Deus em suas promessas. Segundo, Deus renova as suas promessas de bênçãos. Terceiro subtópico, Deus renova a fé dos abatidos. E nessa lição nós temos um quarto subtópico. Na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, nós temos apenas 3 tópicos, mas nesta lição nós temos o primeiro tópico que não tem subtópicos, em compensação nós temos um quarto tópico. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Segundo, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Bom, esses tópicos e subtópicos para aqueles que têm a sua revista Lições Bíblicas em mãos. Mas se você não tem a revista, se você não acompanha os estudos, fique tranquilo. Nós vamos agora pormenorizar o estudo, nós vamos agora minuciar o conteúdo desta segunda aula, que é uma aula muito importante. Vai falar sobre então avivamento e despertamento. Tema-chave: despertamento e avivamento são as 2 palavras que estarão norteando a lição de hoje. Vamos começar então efetivamente a nossa lição de hoje. O despertamento. Durante todo o contexto do cativeiro, anterior à volta prometida, a volta que Deus havia dado para o seu povo, e de lá havia tirado esse mesmo povo pela desobediência, conforme nós já vimos e vimos com maiores detalhes na lição número 1, houve um grande despertamento ali no cativeiro. Houve um grande despertamento. E sobre esse despertamento nós queremos fazer aqui algumas considerações. Deus despertou Daniel para orar. A oração fazia parte da vida de Daniel. Embora longe de sua terra, ele jamais perdeu o contato com Deus. Ele sabia que Deus havia castigado o povo com o cativeiro, sabia que Deus era justo, mas Daniel também sabia que Deus era verdadeiro. Deus havia predito pelo profeta Jeremias a duração do cativeiro e iria cumprir a sua palavra. Daniel também sabia que Deus era misericordioso. Embora o povo tivesse errado, pecado, transgredido a lei de Deus, Deus ainda estava com seus olhos voltados para o seu povo, mesmo ali no cativeiro. Algo interessante a pontuar é que Deus ele não expulsou o povo da terra e disse: vão embora, não voltem mais. Não, Deus ele levou o povo para o cativeiro. Isso mesmo, Deus levou o povo para o cativeiro. Deus implementou o castigo para o povo e seguiu adiante durante a execução deste castigo. Ao passo que Deus ficou ali na terra devastada com Jeremias e com os mais pobres, os mais velhos que ficaram ali, pouquíssima gente, somente aqueles que realmente não serviriam de matéria de trabalho para o povo babilônico. Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, esteve com Jeremias ali, enquanto Jeremias estava escrevendo as famosas Lamentações. O livro de Lamentações, Jeremias, ele é escrito durante, não é, a terra arrasada, quando o povo vai embora de Judá, quando o povo
vai embora para o exílio, então Jeremias fica ali e escreve Lamentações, sendo que Jeremias havia recebido um convite todo especial de Nabucodonosor para que ele também fosse para a Babilônia, não como escravo, mas como um convidado especial. Jeremias ali, ele iria usufruir de alguns privilégios, porém ele não aceita, ele declina do convite, ele fica na terra e escreve Lamentações ali, ele fica onde ele amava, que era a terra de Judá, mesmo destruída, ele sabia que ali era o lugar do povo de Deus e fica ali no lugar. Enquanto isso, Deus vai com o povo, segue com o povo para a Babilônia e fica 70 anos lá com o povo na Babilônia. Então, nós temos aqui algumas lições muito importantes que o povo recebeu, porque o cativeiro babilônico ele foi algo extremamente pedagógico para o povo. Ali no cativeiro, o povo aprendeu uma valiosa lição: abandonar a adoração a outros deuses. Adorar falsos deuses era um costume cotidiano do povo. Era uma prática que estava impregnada no povo de Israel. O povo de Israel estava adulterando com outros deuses, para usar uma figura de linguagem. O povo de Israel estava prevaricando com outros deuses. O povo de Israel estava se relacionando com outros deuses. Deuses falsos, deuses que não podiam ouvir, deuses que não podiam falar, deuses que não podiam atender os clamores, deuses que não poderiam ajudar. Esses falsos deuses estavam sendo adorados pelo povo de Israel. O povo de Israel estava voltando as costas para Deus, em muitos casos deixando de adorar a Deus para adorar outros deuses, e em muitos casos também adorando a Deus e adorando a outros deuses, adorando ao Deus verdadeiro e também prestando culto a deuses falsos. A idolatria estava impregnada ali na cultura do povo de Deus. E no cativeiro, Deus ensina uma valiosa lição para o povo que aprende definitivamente tal lição. Ali, no cativeiro, o povo abandona a prática de adoração a outros deuses. E o povo não repete essa prática mais na sua vida. É uma lição que fica para a vida toda. E uma das razões para que o povo fosse levado para o cativeiro foi exatamente a idolatria. Haviam virado as costas para Deus e adorado deuses estranhos. Então o povo foi, através dessa causa, dentre tantas outras, levado para o cativeiro. Como já falamos, o cativeiro foi didático para o povo de Israel. Eles aprenderam a não adorarem imagens de falsos deuses. Eles, as pessoas dentre o povo de Israel, aprenderam definitivamente que deveriam cultuar apenas a um único Deus. Então, se a idolatria foi um mal que atingiu o povo, a adoração a outros deuses, agora o povo estava definitivamente curado desse mal. O remédio foi amargo, mas necessário. Em meio ao sofrimento de estar longe de sua terra, de não poder mais dirigir-se ao templo, o povo agora não tinha mais o templo como referência, o povo não tinha mais como oferecer sacrifícios a Deus pelos seus pecados. Ora, o templo estava em ruínas, havia ficado lá em Judá ruínas do templo. O povo perdeu a liberdade, o povo perdeu o poder de escolha. Caso houvesse recebido e aceito a correção dos profetas, eles não estariam passando por tudo aquilo. Mas deram as costas aos enviados de Deus e agora pagavam amargamente por seus erros. A vida religiosa do povo de Israel girava em torno do templo. Uma vez que não tinha mais o templo para adorar, o povo ficou sem a comunhão necessária com seu Deus. E essa comunhão precisava imediatamente ser restabelecida, ser refeita. O povo criou uma maneira de adorar a Deus, mesmo em terra estranha, e assim surgem as sinagogas. A sinagoga foi a substituta para o templo. Foram criadas diversas sinagogas e elas tinham algumas características muito particulares. Não havia ali sacrifício de animais, como no templo em Jerusalém. Ali em Jerusalém, no templo, haviam muitos e muitos sacrifícios durante o dia. O povo pecava, o povo pegava um animal, levava para ser imolado, o povo transgredia, o povo pecava, o povo fazia expiação pelo seu pecado. Mas agora isso não poderia mais ser feito. Não existia mais o templo. Não existia mais a possibilidade de sacrifício de animais. Mas o povo agora estava disposto a seguir o seu Deus, estava disposto a reatar, mesmo em terra estranha, a comunhão com o seu Deus. E aí surge a sinagoga. E ali na sinagoga havia a leitura da lei mosaica,
havia a instrução por parte de um escriba, e a leitura substituiu os sacrifícios. A leitura da palavra de Deus, o convívio com a palavra de Deus, o convívio com a lei de Deus, veio em substituição aos sacrifícios. Já não haviam mais sacrifício de animais, mas agora havia uma imersão na leitura da palavra de Deus. E ali nas sinagogas também as crianças hebreias, as crianças do povo de Deus também tinham a sua educação, a sua formação, tanto formação cultural quanto também formação religiosa. Mesmo depois de voltarem para casa, as sinagogas foram mantidas. Mesmo com a reconstrução do templo, as sinagogas continuaram existindo. Haviam alguns requisitos a serem cumpridos para que uma sinagoga existisse. Uma cidade que queria abrir uma sinagoga, queria abrigar uma sinagoga, deveria ter no mínimo 10 homens judeus com idade mínima de 12 anos. Então ali poderia ser construída uma sinagoga. Era eleito um conselho, havia um chefe da sinagoga, enfim, havia todo um trâmite. Na sinagoga havia um espaço destinado às mulheres, havia ali o espaço dito sagrado. Era então um mini templo, digamos assim, guardadas todas as proporções. Era um mini templo onde as pessoas ali, o povo judeu, ele mantinha os laços com a sua religiosidade, os laços com o seu Deus. Deus desperta Ezequiel e nós temos ali no cativeiro este profeta também sendo usado por Deus para trazer à tona um grande despertamento. E nós temos uma palavra muito conhecida, que é o Vale dos Ossos Secos. Durante a segunda invasão babilônica, você lembra? O profeta Ezequiel também foi levado cativo. E lá, cativo, Deus usou ele para mostrar ao povo que já estava sentindo semi-morto. Ora, nós havíamos falado que o povo agora tinha sinagoga, que o povo agora poderia ler a lei, o povo agora poderia educar seus filhos conforme a sua cultura, mas mesmo assim, o povo sentia-se fragilizado. O povo estava em uma terra estranha, o povo estava agora sendo governado por pessoas pagãs, o povo estava agora sendo governado por gentios. Embora estivesse ali aqueles laços que ainda uniam o povo a Deus, que ainda uniam o povo à sua terra, ainda era necessário que algo mais latente acontecesse, que algo mais pujante acontecesse, que houvesse um despertamento para aquele povo que em muitos casos estava sentindo-se semi-morto, uma vez que haviam perdido sua pátria, sua identidade, sua cultura. Este povo precisava de um novo referencial, este povo precisava de um novo estímulo, e o Senhor continuava no controle de tudo, de toda a situação, e agora estava provendo para este povo um despertamento. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 27, nós encontramos a passagem do Vale dos Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Deus ordena a Jeremias que profetize sobre os ossos, aqueles ossos que estão secos, estão sem nenhum resquício de carne. De repente eles começam a criar nervos, criar carne, e os ossos são revestidos de carne. Só que eles estão mortos. Eles estão ainda sem vida. E a palavra continua. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aqui não é o Espírito de Deus, aqui é o Espírito do fôlego de vida. Se você atentar para o texto, o Espírito ali está com letra minúscula, o E minúscula, inicial minúscula. Então é Espírito humano, é Espírito fôlego de vida. Então o fôlego de vida entra naqueles ossos já revestidos de carne, e ali cria-se um grande exército. E a palavra continua: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, Deus está dizendo para
Ezequiel que vai haver um grande avivamento, que ele vai fazer um grande avivamento. O que nós aprendemos com essa passagem do Vale dos Ossos Secos? Essa passagem tem duas linhas de interpretação, absolutamente compatíveis entre si. A primeira linha fala da ressurreição que acontecerá futuramente. Os salvos mortos em Cristo, por ocasião da sua volta, ressuscitarão, independente do estado de seus ossos, de seus corpos físicos, mesmo que sequer haja corpo, apenas ossos. Em alguns casos, nem ossos, apenas cinzas. Eles, mesmo assim, ressuscitarão para gozar da vida eterna. Também os ímpios mortos serão ressuscitados, porém para a morte eterna. Uma outra linha de interpretação fala sobre o contexto histórico, e nós iremos analisar aqui somente a segunda linha interpretativa, a parte histórica. O que diz aqui esta passagem segundo esta segunda linha de interpretação, a linha histórica de interpretação? Não há coisa impossível para Deus. Por mais improvável que seja a situação, Deus pode e faz a reversão dessa situação. Embora o povo pudesse se sentir abandonado por seu Deus, Ele nunca deixou o povo de lado. Ele nunca deixou o povo sozinho. Aprendemos mais. Embora a nação de Judá não existisse mais, Deus havia escolhido o seu povo e para ele entregar uma terra. Tirou dessa terra esse povo e para lá fazia com que o mesmo povo retornasse 70 anos depois. Algo a mais que nós vamos aprender aqui. Judá estava abandonada, estava um deserto, era uma terra arrasada, destruída, mas o Senhor restauraria sua grandeza entre as nações. Também o povo estava triste, arrasado, sentia-se desamparado, mas Deus o faria regressar triunfante para a sua terra. O reino fora dividido em dois, Israel e Judá. Ambos povos pecaram, ambos foram advertidos por Deus, ambos não deram ouvidos à voz de Deus, ambos foram castigados. Israel teve o seu povo espalhado e misturado a outros povos. Era assim que o reino assírio, é assim que o império assírio fazia. Ele tomava um povo e mandava embora, misturava com outros povos, trazia outros povos para a terra, misturava com os que ali ficaram e assim o povo perdia a sua identidade. Judá, por outro lado, teve seu povo levado para o cativeiro por obra do Império Caldeu. Judá voltaria para a terra. E Deus ainda falou para Ezequiel, lá no capítulo 37, nos versículos 16 a 19, Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E o texto, ele segue. Qual é a conclusão desse texto? Por favor, peço que você leia na sua Bíblia, é muito interessante a leitura atenta desse texto. A conclusão é que o reino seria reunificado. O povo voltaria a ser um único povo. Esta é a conclusão desta passagem aqui em Ezequiel, que nós acabamos de citar para você. Ou seja, Deus ali no cativeiro continuava com o seu povo no centro das suas atenções. Deus continuava com o seu povo no centro do seu querer. Despertamento e avivamento. Despertar é acordar, tirar do sono. O povo estava dormindo um sono do conformismo. Muitos não tinham esperança de recuperar a glória da sua nação. E este povo deveria ser despertado para essa realidade que estava prestes a ser realizada. Era um desígnio de Deus à volta do povo e ele iria fazer com que o povo voltasse triunfante. Avivar, por outro lado, é tornar a viver. O povo voltaria para a sua terra, porém, lá na terra experimentaria um outro comodismo. Precisaria então ser avivado, confrontado, para que entendesse qual era o propósito de voltar para a sua terra. Ou seja, o povo agora está no cativeiro,
o povo está agora acomodado em muitos casos, e muitos estão acomodados ali. Tem o centro de adoração a Deus, que é a sinagoga. Outros tantos estão desatinados, estão sem qualquer esperança, mas Deus fala através de Ezequiel que vai restaurar a nação de Israel. Deus já havia falado para Daniel das 70 semanas. E Deus usa os seus profetas ali no cativeiro. Agora o povo voltaria para a terra, voltaria em 3 levas para a sua terra, em 3 diferentes momentos. O povo voltaria em alguns grupos para a sua terra. Mas lá na terra, lá de volta, agora iriam ser reconstruídos o templo e também o altar, mas mesmo lá, o povo novamente cairia no sono do comodismo. E existe lá um grande e maravilhoso avivamento que nós vamos estudar durante esse trimestre. Também vamos falar sobre a reconstrução do templo, também vamos falar sobre a reconstrução do altar, vamos falar sobre o avivamento que o povo vai experimentar lá em Judá, já reconstruída. Tudo isso são assuntos que nós iremos tratar nesse trimestre. Mas interessante, o povo agora é despertado, o povo volta para a terra, e lá na terra o povo novamente cai no sono e tem que novamente ser despertado, tem que novamente ser avivado. Na lição desta semana nós temos 2 personagens de extrema importância para todo o contexto da volta do povo para a sua terra: Esdras e Neemias. Na segunda etapa, quando o povo estava voltando, lá em 458 a.C., Esdras ele era o líder. Mas quem era Esdras? Ele era um sacerdote levita, ele era descendente direto de Arão, ele era modelador do judaísmo. O rei Artaxerxes permite que Esdras faça um trabalho de reconstrução do templo do Senhor. Nós vamos estudar isso com mais calma nas próximas lições. Mas a grande função de Esdras era de assistir ao povo em suas carências espirituais. Esdras ele era talhado para a tarefa, pois conhecia muito bem a lei do Senhor. Esdras ele era um escriba, era alguém que conhecia profundamente a palavra de Deus. E isto faria toda a diferença para a volta do povo. Esdras exerce um papel fundamental na conscientização e no ensino da palavra para o povo. Esdras, através da palavra de Deus, confronta o povo com os seus pecados, confronta o povo com o seu modo de vida, com o seu modo de agir. Mas isso nós vamos detalhar mais adiante nas próximas lições. Mas você vai ver que Esdras realmente vai exercer um papel fundamental neste retorno. Lá no ano 444 a.C., na terceira etapa, sob a liderança de Neemias, o povo regressa também, mais uma leva voltando para a sua casa. E quem era Neemias? Neemias ele era copeiro do rei. Geralmente os copeiros eram eunucos, mas não se sabe se esse era o caso de Neemias. Neemias ele tinha como trabalho levar até o rei a bebida, a comida. E claro que ele comia do bom e do melhor ali na mesa do rei, ele comia das iguarias do rei. Ele era o primeiro, na verdade, a provar o alimento. Aí a gente pode pensar neste glamour que era trabalhar ali como copeiro. Mas também tem uma outra coisa. O copeiro ele deveria experimentar a comida, deveria experimentar a bebida antes do rei. E muitas vezes, em muitos casos na história, os reis foram envenenados. Então, para que o rei não morresse envenenado, o copeiro deveria comer, fazer a primeira degustação, tomar o primeiro gole da bebida. Caso tudo estivesse em ordem, o rei então comeria, o rei então beberia, o rei então poderia tranquilamente participar do banquete. Mas era um papel muito, digamos, estressante para o copeiro, porque o copeiro ele servia também para poupar a vida do rei. Então, Neemias ele indagou sobre os judeus que já se encontravam em Jerusalém, alguns já haviam voltado para lá, e ele fica muito triste com a situação do seu povo, porque soube como estava a coisa por lá, e não estava nada bem, não estava andando conforme
ainda não estava conforme Deus queria, ainda não estava conforme Deus havia preconizado. Então Neemias ficou muito triste com aquela situação. E Neemias, ele foi para o jejum, ele foi para a oração, para buscar a Deus, buscar a presença de Deus, para pedir ao rei Artaxerxes que ele pudesse voltar para lá e ajudar o povo espiritualmente. E ele não sabia como faria aquele pedido ao rei. E certa feita, Neemias estava servindo ao rei, e o rei percebe que Neemias está triste, está com uma fronte decaída, e pergunta o que houve. E aí o rei ouve da voz de Neemias que ele estava triste, porque o povo não estava prosperando como deveria na nova terra, não estava tão bem como deveria estar na nova terra. Então Artaxerxes, ele resolve liberar Neemias para que Neemias então vá até lá e ajude aquele povo. Interessante, aqui nós podemos pegar um gancho. Neemias estava triste diante do rei e o rei percebeu a tristeza dele. Ou seja, na grande maioria das vezes, com certeza Neemias estava com uma face alegre, feliz, festivo, estava exultante diante do rei, e foi perceptível a sua tristeza exatamente porque houve ali uma nova perspectiva que o rei estava percebendo em Neemias. Neemias até então não deixava que os seus problemas ficassem visíveis, não deixava que os seus problemas chegassem ao conhecimento do rei, não deixava que o rei percebesse que ele estivesse triste, porque com certeza muitas vezes estava triste atendendo ao rei, mas não deixava que o seu semblante caísse. Mas dessa feita ele não foi tão grande a dor, o sofrimento que Neemias sentia pelo seu povo, que ele não teve como esconder aquela sensação de mal-estar, e o rei percebe isso, e com certeza ele, por Neemias ser um excelente empregado, um excelente serviçal, alguém de confiança do rei, então Artaxerxes resolve ajudar Neemias, e Neemias volta então, vai até Judá e ajudar o povo, e desempenha um papel extraordinário ali. Nós vamos também estudar isso nas próximas lições. O que nós aprendemos? O que nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano? O que nós podemos colocar em prática, o que serve para nós sobre isso que nós estudamos. No ano de 2020, o mundo foi atingido por uma pandemia jamais imaginada. Um vírus chamado Covid-19 ou coronavírus assolou a humanidade. Ele foi descoberto na China e ultrapassou continentes e atingiu praticamente todas as nações da Terra. O medo espalhou-se pelo globo terrestre. Em todo o planeta, as autoridades locais determinaram o isolamento social. As pessoas deveriam ficar em suas casas para evitar o contágio dessa praga viral. Muitos se assustaram, o pavor tomou conta de boa parte das pessoas. O princípio das dores referido por Cristo teria chegado? Para muitos, sim. Em vários lugares, inúmeros comércios e serviços fecharam as portas para evitar a circulação de pessoas. Era a forma mais eficiente conhecida para estancar o contágio epidêmico. Igrejas foram fechadas para evitar a aglomeração de pessoas. Muitos crentes acordaram de um sono chamado comodismo. Ir para a igreja, cultuar, já não era mais possível. As pessoas começaram a pensar em todas as oportunidades que tiveram de estar na igreja cultuando a Deus, de estarem nos templos cultuando a Deus, mas foram seguradas em suas casas pelo comodismo, pelo ostracismo. De repente se viram acordadas para uma realidade até então inimaginável. Enquanto isso, muitas pessoas que haviam abandonado a fé, haviam abandonado a igreja, haviam abandonado a comunidade cristã, haviam abandonado a comunhão, foram acordadas mediante um choque de realidade. O tempo está findando, Cristo está voltando, pensaram essas pessoas. Não é hora de parar, de estacionar, muito menos de voltar atrás. O medo de uma iminente volta de Cristo e as consequências de ficar fora dela, de ficar aqui na terra, fez com que muitas pessoas despertassem do sono da indiferença. Sim, meus amigos, o despertamento é requerido em nossos dias atuais. Precisamos revigorar nossa fé, nossa condição de salvos, de eleitos para uma vida futura, mas não podemos deixar nossas esperanças ficarem presas no sono do comodismo, no sono da indiferença, no sono do ostracismo. Não podemos deixar para depois, porque o tempo está passando, já é a última hora.
Nós devemos despertar. E nós devemos fazer com que as pessoas despertem através da pregação, através da evangelização, através do ensino da palavra de Deus, através de um avivamento. E o verdadeiro avivamento só virá pela palavra. O verdadeiro avivamento só virá pelo ensino da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele vai produzir frutos, ele deve produzir frutos. O verdadeiro avivamento, ele produz frutos. O verdadeiro avivamento não é apenas alguns instantes em que a pessoa está saltando, pulando no espírito, está feliz, está exultante em uma reunião, em um culto, em um evento, mas o verdadeiro avivamento é aquele que produz frutos lá na sociedade, lá na casa onde a pessoa mora, lá na família em que a pessoa habita, lá na vizinhança, lá no colégio, lá na faculdade, lá na escola, lá no trabalho, lá onde aquela pessoa que foi avivada verdadeiramente passa os seus dias, tem o seu cotidiano. O verdadeiro avivamento, ele produz frutos, e frutos de vida, frutos de transformação, e a sociedade, ela reconhece essa transformação. Estejamos prontos, dispostos para um novo despertamento. Mais do que isso, sejamos nós agentes desse despertamento. Como Deus usou Ezequiel, como Deus usou Daniel, como Deus usou Esdras, como Deus usou Neemias, Ele usa a cada um de nós e quer usar a cada um de nós. Nos dá esse privilégio maravilhoso para que nós sejamos agentes de transformação, agentes do avivamento, agentes do despertamento. Chegamos então ao final da nossa aula. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado a você que está aqui no nosso canal. Não esqueça, ative o sininho para que você saiba antes, você tenha a primazia de receber as notificações sempre que um vídeo nosso for publicado. Comente aí, deixe seu comentário, fale um pouco sobre o avivamento, fale um pouco sobre o despertamento, fale um pouco de ser agente de transformação para o poder de Deus agir sobre a humanidade, porque nós somos chamados por Deus para fazer a diferença nos dias em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Deus abençoe maravilhosamente a cada um de nós.